Olá, meu querido. Aqui quem fala é o professor Ítalo Boritsa e hoje nós vamos entrar em uma área da mecânica que é chamada de dinâmica. A dinâmica é a área da mecânica que estuda o movimento e as causas que os produzem ou modifica. E o que causa um movimento ou modifica o movimento? Uma força. A força, se eu for definir ela, eu posso definir da seguinte maneira: ela é a interação entre dois corpos e ela pode causar uma mudança no estado de movimento, ou seja, um corpo que está em repouso ele pode entrar em movimento, ou um corpo que está em movimento ele pode chegar ao repouso devido à atuação de uma força. Essa mudança no estado de movimento é chamado de aceleração. Então, uma força pode causar uma aceleração. Uma força pode causar uma mudança no formato físico, que seria uma deformação em um corpo, e a força pode causar também uma anulação entre elas, entre as forças. Isso é chamado de equilíbrio. Então, isso seria o conceito de força. É uma interação entre dois corpos que pode causar qualquer um desses três itens aqui. Agora nós vamos definir o conceito de força resultante. É uma única força que substitui todas as forças que atuam em um corpo, causando o mesmo efeito das demais forças juntas. A força resultante é a soma vetorial das forças que atuam em um corpo. Então, por exemplo, isso aqui o conceito de força resultante. É a soma vetorial de cada uma das forças. Então, vamos supor aqui que eu tenho cinco forças atuando no corpo. Essas cinco forças podem ser substituídas por uma única só, que causa o mesmo efeito dessas cinco forças. Essa única força só é determinada força resultante. Então, este é o conceito de força resultante. Podemos determinar o vetor resultante da força resultante por dois métodos. Método do polígono é utilizado para determinar a direção, sentido e intensidade do vetor resultante. Então, se nós quisermos saber para onde que vai apontar a força resultante do corpo, qual será a direção, sentido e sua intensidade, podemos utilizar o método do polígono. E tem um método algébrico, é utilizado para determinar a intensidade do vetor resultante por meio de uma equação. Vamos lá calcular a força resultante, determinar qual é a equação da força resultante para forças na mesma direção. O primeiro caso, há forças no mesmo sentido. O que vai acontecer aqui? Vamos ter que lembrar o seguinte: o que é o vetor? O vetor é essa flecha aqui que representa a direção, o sentido e a intensidade da força F1. Então a força F1 tem direção horizontal, está para a direita e a intensidade é o seu tamanho aqui, certo? A força F2 ela tem a direção horizontal, ela está no sentido para a direita, que nem o F1, só que a sua intensidade é menor. Olha o tamanho dela aqui, ó. Então, quando você olha o tamanho do vetor, ele está relacionado com a sua intensidade. Qual seria o método polígono? O método polígono consiste em você pegar uma flecha, a flecha de cada vetor, e colocar uma depois da outra. Então você coloca o F1 aqui, e aqui na extremidade do F1 você desenha o F2. Pronto. Colocou as forças uma depois da outra? Sim. Então você está calculando a resultante pelo método polígono. Como que eu represento a força resultante? Você vai desenhar um vetor que parte da origem aqui do primeiro e vai até a extremidade do último. Pronto. Este daqui seria a força resultante. Então, quando fala para fazer a soma vetorial, é isso daqui, ó. Você coloca uma flecha depois da outra e a resultante seria a origem da primeira até a extremidade da última. Olha o tamanho dessa flecha do vetor resultante. Essa flecha do vetor resultante não equivale ao tamanho da flecha do F1 com o tamanho da flecha do F2? Sim. Então nós temos que o método algébrico, que é a equação para determinar a força resultante, ela é igual a você somar o F1 mais o F2. Ou seja, se o F1 vale 40 newtons e o F2 vale 60 newtons, ou perdão, 20 newtons, né, ela é menos intensa, a resultante vai valer 60 newtons, que é 40 mais 20. Isso seria a força resultante no caso das forças que atuam na mesma direção e no mesmo sentido.
Essa daqui seria a representação da força resultante. Olha o tamanho da flecha. O tamanho da flecha dela ela equivale a essas duas flechas aqui. Significa que a intensidade dela é a soma dessas duas intensidades. Quando os vetores estão na mesma direção, você pode fazer a soma e subtração algebricamente, adotando um sentido como positivo e outro como negativo. Então, eu vou fazer o seguinte: se os vetores estiverem na mesma direção, eu posso adotar um sentido como positivo. Eu vou adotar o da direita como positivo. Então, se os dois vetores estão para a direita, os dois são positivos, certo? Agora vamos continuar aqui e determinar a força resultante, forças na mesma direção, só que agora forças em sentidos contrários. Uma força vai estar para a direita e a outra força vai estar para a esquerda. Pelo método do polígono, que representa a direção, sentido e intensidade da força resultante. Eu desenho um dos vetores, por exemplo, vou desenhar o F1, e no final do F1 eu desenho o F2, só que o F2 está para a esquerda, então eu desenho aqui o F2, certo? Quem seria o vetor resultante? O vetor resultante vai partir da origem do vetor F1 até a extremidade do vetor F2. Pronto. Aqui é a força resultante. Esta seria a força resultante, a soma vetorial F1 mais F2. Então, isso aqui que eu fiz é o processo de soma do vetor F1 com o vetor F2. Tá. E a intensidade do vetor resultante? Bom, o vetor resultante, nós podemos ver que a intensidade dele é igual a esse tamanho aqui. Se eu determinar o quanto que vale esse tamanho, eu sei qual é o valor da sua intensidade. Se você analisar bem, você pode ver assim que o tamanho desse vetor resultante seria o tamanho do F1 e tirando o tamanho do F2. Ou seja, a equação algébrica, o método algébrico que seria para calcular essa força resultante, seria a diferença entre eles, F1 menos F2. Então, se essa força F1 vale 40 newtons e a força F2 vale 20, 40 menos 20 vai dar 20 newtons, certo? Então, quando a as forças tiverem sentidos contrários, a resultante será a subtração delas. E para onde que iria apontar a força resultante? Sempre para o lado da força mais intensa. Lembra que eu falei que quando as forças estão na mesma direção, pode-se adotar um sentido como positivo? Se eu adotar para a direita como positivo, a força F1 é positiva e a força F2 é negativa, F1 menos F2. Então, sempre que eu quiser calcular a intensidade da força resultante, eu posso representar ela pelo método polígono, se quiser, né? E através do tamanho dela eu sei qual é a sua intensidade, ou eu posso ir para o método algébrico, que seria isso daqui, ó. Para esse caso, determinar a força resultante, subtrair as suas intensidades. Próximo caso, forças em direções diferentes. Vamos trabalhar aqui as forças quando são perpendiculares, ou seja, quando elas formam um ângulo de 90 graus entre elas. Seria uma força, por exemplo, na horizontal e outra força na vertical. Como que determina a intensidade do vetor resultante? Vamos fazer pelo método polígono, né? Que representa a direção, o sentido e a intensidade. Desenho o vetor F1. No final do F1 eu desenho o F2. Pronto. Como que eu desenho o vetor resultante? Você vai ligar uma flecha partindo da origem do primeiro vetor, que é aqui o F1, e chegando à extremidade do F2, que seria aqui. Este daqui é o vetor resultante, que é chamado de vetor soma, tá bom? Sempre a vetorial aqui é a soma, tá? Isso que eu estou fazendo aqui é chamado de soma vetorial, que é isso daqui. Agora, como que eu determino a intensidade desse vetor resultante? Qual é o seu método algébrico? Qual é a sua equação? Bom, se eu determinar quanto que vale o tamanho dessa flecha aqui, eu sei qual que é a intensidade do vetor resultante. E como que eu determino nesse caso aqui? Você não está vendo que aqui ó, é um triângulo retângulo. Retângulo porque ele tem um ângulo reto aqui, um ângulo de 90 graus. Pronto. Todo triângulo retângulo tem um lado oposto ao ângulo de 90 graus chamado de hipotenusa. E eu quero saber essa hipotenusa aqui. Este lado é chamado de hipotenusa, esses dois lados são chamados de cateto. Tem uma equação que relaciona a hipotenusa, esse lado, com esses lados aqui, que é chamado de teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Ele diz que a hipotenusa ao quadrado, que é a força resultante ao quadrado, é igual à força F1 ao quadrado, mais a força F2 ao quadrado. Essa daqui é a forma que você vai determinar a força resultante
quando os vetores são perpendiculares, tá bom? Se você quiser representar a força resultante, você pode fazer que nem isso daqui, ó. Desenho o F1, desenho o F2 e aí faz a liga a origem da primeira extremidade do último. Pronto, está aqui representado o vetor resultante. Ou você pode fazer aqui na própria figura, ó. Como que eu faço a própria figura? Tá vendo o vetor F1? Depois do F1, desenha uma reta paralela ao F2, como se você desenhasse o vetor F2 aqui, ó. Depois do F1. Qual é o vetor resultante? Não é esse daqui? Para você não se perder, faz o seguinte. No final do F2, desenha o vetor F1. Ó. E aí o que você vai fazer? Vai ligar da origem dos dois vetores até aqui. Uma coisa que é importante, gente. A soma vetorial pelo método polígono não importa qual vetor você desenha primeiro. Se é o primeiro o F1, depois o F2, ou se é o F2 e depois o F1. A resultante daria a mesma. Ó, se eu desenhasse o F2 e depois o F2 desenho o F1, a resultante não ia ser da origem do primeiro até a extremidade do último aqui? Se eu desenhar o F1 depois o F2, o vetor resultante vai ser da origem do primeiro até a extremidade do último. Então, se você tem dificuldade de desenhar, ou você quer desenhar ele direto na figura, pega no final do vetor F1, desenha o vetor F2 aqui, ó, certo? Pontilhado. Pega o vetor F2, depois do F2 desenha o F1. Eles vão se encontrar aqui, o vetor resultante está aqui, ó, partindo da origem dos dois vetores e vindo até aqui. Agora vamos fazer um exemplo aqui, determinando a intensidade da força resultante em cada caso. Vamos pegar este caso aqui primeiro. Bom, você tem um corpo que tem duas forças para a direita, uma vale 60 newtons e a outra vale 80 newtons. Então a força resultante é igual à soma das suas intensidades. Lembre quando os vetores são na mesma direção, você pode adotar um sentido como positivo e outro como negativo. Nesse caso aqui, como os dois estão para a direita, os dois são positivos. E a força resultante vai ser como a soma de F1 mais F2. Uma das forças é 60 e a outra é 80. 60 mais 80 é 140. Ou seja, essas duas forças podem ser substituídas por uma única força de 140 newtons e essa força vai causar o mesmo efeito que essas duas forças aqui. Essa é a força resultante. Agora aqui, ó, nós temos que a força resultante aqui é determinada pela seguinte equação. As forças não são contrárias? São, né? Então é como se uma força fosse positiva e a outra fosse negativa. Então a força resultante vai ser a subtração entre elas. Aí você pega a da direita, que é 50, menos a da esquerda, que é 40. A força resultante vai ficar 50 menos 40, 10. E não deu positiva? Deu, significa que ela está para a direita, para o lado da força maior. Caso a força negativa fosse a mais intensa, aí ela seria o resultado da força resultante, né? Se ela fosse mais intensa. Aí a força resultante da negativa significa que ela estaria para a esquerda. E o último caso, nós temos as forças perpendiculares. Como que eu faço para determinar? Por Pitágoras. A força resultante ao quadrado é a força F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, ou seja, mais a outra força ao quadrado. Então a força resultante ao quadrado vai ser uma das forças que é 3 ao quadrado, mais a outra força que é 4 ao quadrado. 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, é 9. E 4 vezes 4, que é 4 ao quadrado, é 16. Então, força resultante é 9 mais 16. 9 mais 16 é 25, correto? Só que eu não quero a força resultante ao quadrado, eu quero somente a força resultante. Então, eu coloco raiz. Força resultante é a raiz da soma aqui, que é 25. Raiz quadrada de 25, ou seja, o número que vezes ele mesmo, que dá 25, é 5. Este é o valor da força resultante nesse caso aqui. Então você viu como que é bem tranquilo você determinar a força resultante? É só você identificar para onde estão os sentidos das forças e a partir dele determinar a força resultante. Vamos agora falar sobre as leis de Newton, as leis base da dinâmica, as leis que regem a dinâmica. Nós temos basicamente três leis de Newton. Eu gosto de começar primeiramente explicando a segunda lei de Newton. Hoje nós só iremos trabalhar essa segunda lei de Newton. Na próxima aula iremos trabalhar a primeira e a terceira lei de Newton. Então a segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Ele diz o seguinte: quando a força resultante é diferente de zero é aplicada em um corpo, este sofre uma aceleração.
E a relação da força resultante é essa daqui, com a aceleração é essa daqui, ó. A força resultante é igual ao produto entre a massa e a aceleração A. Então, toda vez que eu tenho um corpo que ele sofre a ação de uma aceleração, significa que ele tem uma força resultante diferente de zero atuando sobre ele. Então, se você tem uma força resultante, ou se você tem uma aceleração diferente de zero, você tem uma força resultante, que ela pode ser determinada pela massa vezes a aceleração. Ou seja, agora nós temos uma outra forma de calcular a força resultante. Nós podemos calcular a força resultante, como nós vimos nos slides anteriores, sabendo as forças que cada força que atua no corpo. Ou nós também podemos calcular a força resultante como sendo a massa do corpo vezes a sua aceleração. Essa equação aqui, ó, é, ela também tem o seguinte significado: a direção e o sentido da aceleração é o mesmo da força resultante. Então, se a aceleração está para a direita, a força resultante está para a direita. Se a aceleração estiver para cima, a força resultante está para cima. Se a força resultante estiver para a esquerda, a aceleração está para a esquerda. Elas têm a mesma direção e o mesmo sentido. Bom, essa equação aqui já dá para nós observarmos algumas relações entre as grandezas aqui, entre força, massa e aceleração. Por exemplo, se eu for pensar uma situação onde a massa é constante, ou seja, uma situação para a mesma massa, o que acontece se um corpo sofrer uma aceleração maior? Então, por exemplo, eu tenho um objeto que eu quero acelerar ele, que eu quero fazer ele entrar em movimento. Vamos supor que eu quero entrar em movimento um sofá, eu quero arrastar um sofá. Eu posso fazer ele entrar em movimento com uma aceleração pequena, ou eu posso fazer o sofá entrar em movimento com uma aceleração maior, por exemplo, com o dobro da aceleração que eu colocaria inicialmente. Para eu fazer isso, para eu aplicar o dobro da aceleração, ou seja, fazer ele entrar em movimento mais rapidamente, a força que eu tenho que aplicar é maior ou menor? Ela é maior. Então significa que a aceleração e a força são grandezas diretamente proporcionais. Com essa equação eu posso mostrar isso. Por exemplo, eu pego a mesma massa e multiplico por uma aceleração. Você vai ter uma força resultante. Se eu pegar a mesma massa e multiplicar por uma aceleração maior, a força resultante vai dar um valor maior. Significa que ela, se uma aumenta, a outra aumenta para a massa constante. É a mesma coisa se você tentar atacar também uma bola, por exemplo, uma bola de basquete. Se você quer atacar uma bola de basquete de forma que ela saia mais rápido da sua mão, ou seja, com uma aceleração maior, você tem que aplicar uma força maior. Então a força está relacionada com a aceleração? Tá. De forma que quanto maior a aceleração que eu quero imprimir no corpo, maior a força que eu tenho que aplicar no corpo. Outra relação que nós temos, quando a aceleração é constante, acontece o seguinte: eu quero atacar, por exemplo, duas bolas, uma de tênis e outra de basquete. E as duas eu quero que saia com a mesma velocidade da minha mão, ou seja, elas vão sofrer a mesma aceleração no movimento. A força que eu vou ter que aplicar para elas saírem com a mesma aceleração da minha mão, com a mesma velocidade da minha mão, é a mesma na bola de basquete e na bola de tênis? Não, elas têm massas diferentes. Qual eu teria que aplicar uma força maior para acelerar igual a outra bola? Teria que ser aquela de maior massa, ou seja, aquela de bola de basquete. Então, se eu tenho uma bola, por exemplo, que tem o dobro da massa da outra, para eu aplicar uma força e ela ter a mesma aceleração que a outra, mesmo ela tendo o dobro da massa, eu preciso aplicar o dobro da força. Então são grandezas diretamente proporcionais. Agora, e quando a força for constante? Qual a relação entre a massa e a aceleração? Por exemplo, vamos supor que eu estou aplicando a mesma força em dois objetos, só que um objeto teve o dobro da aceleração. Se eu apliquei uma mesma força em dois objetos e aquele teve o dobro da aceleração, ele era o mais pesado ou ele era o mais leve? Ele era o mais leve. Então, quando a força é constante, quanto menor a massa do corpo, maior a aceleração. É aquela mesma discussão que eu falei sobre tentar acelerar uma bola de basquete e uma bola de tênis. A bola de tênis é mais fácil. Se eu aplicar a mesma força na bola de tênis e na bola de basquete, a bola de tênis, que é de menor massa, vai sofrer a maior aceleração. Então você vê que somente essa equação aqui, ó, que diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração, eu posso pegar todas essas relações, eu posso explorar todas essas relações entre essas três grandezas aqui.
Agora vamos discutir as unidades de cada uma dessas grandezas. Então, o m é a massa, o a, nós vamos trabalhar em quilogramas, sistema internacional, o a é a aceleração, em que nós iremos trabalhar no sistema internacional como sendo metros por segundo ao quadrado, e nós temos o Fr, que é a força resultante. Ela como que vai ficar? Força resultante, né? Massa vezes aceleração, então a unidade dela vai ser quilograma, que é massa, vezes metros por segundo ao quadrado. Só que essa unidade ela recebe um nome de homenagem. Ela homenageia quem? Newton, que é a quem se deu o nome dessas leis, a quem descreveu essas leis. Então essa unidade aqui ó, vai ser chamada de Newton. Então toda vez que eu falar Newton, que é as unidades que nós estávamos trabalhando lá na força resultante, eu estou falando de quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. Esta é a unidade de Newton, tá bom? Agora vamos fazer os exemplos da segunda lei de Newton, ou seja, dos exemplos em que ocorre uma aceleração e que envolve uma força resultante acelerando. Primeiro exemplo aqui diz o seguinte: um corpo de massa 4 kg é submetido a uma força resultante e adquire uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Determine a intensidade da força resultante. Então nós temos aqui o primeiro dado, que seria esse daqui, ó, 4 kg, quilogramos é a unidade de massa, e temos a sua aceleração, ó, 5 metros por segundo ao quadrado. E eu quero a força resultante. A força resultante pode ser determinada pela massa e aceleração? Sim, através da segunda lei de Newton. A força resultante é o que eu quero, então você mantém o Fr e substitui a massa por 4 e a aceleração por 5, que são os seus valores. 4 vezes 5, 20 newtons, esse é o valor da intensidade da força resultante. Então essa daqui é uma outra forma de calcular a força resultante, através da massa da sua aceleração. Próximo exemplo. Um corpo de 10 kg recebe uma força de intensidade F e acelera 4 metros por segundo ao quadrado. Se outro corpo de massa 20 kg receber a mesma força F, qual será a sua aceleração? Então vamos lá. Primeiro esse corpo. Você tem duas massas aqui, né? Então é esse corpo aqui, eu vou chamar de massa M1 10 kg. Ele recebeu uma força de intensidade F e acelerou 4 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado e a intensidade da força é F. Certo? Tá. Não sei qual a intensidade dessa força F, não. Mas tem como calcular ela? Tem como calcular ela, né? Com a segunda lei de Newton. Mas beleza, aí ele continua aqui. Se outro corpo, ou seja, uma outra massa de 20 kg, receber a mesma força F, qual será a sua aceleração? Tem como eu calcular a aceleração aqui, que é o que ele quer descobrir no exercício? Não, porque eu não tenho a força para calcular a aceleração aqui. Mas essa força não é a mesma que esta força aqui? Sim. Então significa que eu posso calcular primeiramente esta força aqui, substituir aqui o seu valor e com esse valor de força e de massa calcular a aceleração. Pronto, o exercício está resolvido, tá bom? Então vamos primeiramente calcular essa força aqui, aplicando a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Se ele falou que o corpo recebe uma força, a força resultante é aquela própria força. Então vai ficar a força que aplica no corpo aqui, vezes igual a massa, m1 vezes aceleração. A força eu quero descobrir, que é a força F, a massa é 10 e a aceleração é 4. 10 vezes 4 é 40 newtons. Então, se aqui é 40 newtons, aqui também é 40 newtons. Aplicando a segunda lei de Newton aqui, a força que atua é essa única força, então ela é a força resultante, que ela é igual a m2 vezes a aceleração 2. Agora eu tenho a força F que vale 40 e tenho a massa que vale 40. A aceleração eu quero, então eu mantenho a 2. O 20, perdão, a massa é 20, né? O 20 está multiplicando a aceleração, passa a dividir, então vai ficar 40 dividido por 20 é igual a aceleração. Simplifica por 10, dividir por 10 em cima e embaixo, aí vai ficar 4 sobre 2. E 4 dividido por 2 é 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nova aceleração. Se você lembrar, né, o slide da relação entre as grandezas força, massa e aceleração, o que que eu falei? Eu falei que quando a força ela é constante, se a massa aumenta, a aceleração diminui. Ou se a massa diminui, a aceleração aumenta. Se a massa dobra, a aceleração diminui
duas vezes, são inversamente proporcionais. Olha o que aconteceu aqui. Nós acabamos de observar isso daqui. A massa era 10 kg e a aceleração era 4. Ela recebeu a mesma força, agora uma massa de 20, ou seja, o dobro, e a aceleração foi para 2. Foi de 4 para 2, caiu pela metade. Outro exemplo aqui. Um corpo de massa 2 kg está sujeito a duas forças representadas na figura abaixo. A aceleração do corpo é, então ele quer a aceleração está me dando a massa e a força. A equação que relaciona aceleração, massa e força é a segunda lei de Newton, certo? E esse corpo ele vai acelerar para onde? Ele vai acelerar para o lado da força resultante. A força resultante aqui vai ficar para a direita ou para a esquerda? Para a direita, que é a força maior, né? Como que eu calculo a força resultante? Eu somo as forças ou subtraio? Subtrai, né? Uma é positiva para a direita e a outra é negativa. Então vai ficar 50 menos 40 é igual a massa, que é 2 vezes A. 50 menos 40 é 10. Então esta é a força resultante aqui, que é igual a 2 vezes a aceleração. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 10 dividido por 2 é igual a aceleração. A aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Pronto, determinei a aceleração aqui neste exemplo. E o último exemplo da nossa aula é o seguinte. Um corpo de massa 10 kg sofre a ação de duas forças, F1 e F2. O módulo da aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado e F1 é igual a 10 newtons. Determine a força F2. Bom, ele quer determinar força e está me dando a aceleração. Então, vamos aplicar a força resultante. Só que como nós temos duas forças para a direita, ou seja, no sentido da aceleração, as duas forças serão positivas. Então, a força resultante vai ser F1 mais F2, que é igual a massa vezes a aceleração. E eu quero determinar o F2. Só que para determinar o F2, você precisa da intensidade do F1, que aqui ó, vale 10 newtons. Precisa da massa do corpo, que vale 10 kg. E precisa da aceleração, que vale 4 metros por segundo ao quadrado. Então, você tem o F1, a massa e a aceleração. Dá para determinar o F2? Dá. Então, substitui todos os números aqui, os valores dessas grandezas, menos o F2 que não tem valor. Você mantém o F2 aqui. Vai ficar o seguinte, 10 vezes 4 é 40. E para isolar o F2 que eu quero descobrir, eu pego o 10 que está somando, passo subtraindo. F2 é igual a 40 menos 10, então F2 vale 30. Então, se o F2 valer 30 com F1 que vale 10, eu vou ter uma força resultante de 30 mais 10, 40. E essa força resultante de 40 vai causar uma aceleração de 4 metros por segundo num corpo de massa 10 kg. Beleza? Então, agora que eu resolvi os exemplos da força resultante, segundo a lei de Newton, eu encerro aqui essa aula. Espero ter te ajudado muito no entendimento desse conteúdo. Muito obrigado pela atenção até aqui e até a próxima aula.